Salve. Vamos lá para a segunda questão, letra A agora. Então, ele pede que você calcule a corrente no coletor e a tensão coletor-emissor nesta letra A. Ele pede para você considerar VB sendo igual a 0,7 volts. Tá, então vamos anotar as informações que a gente tem. A gente tem que VB é igual a 0,7 volts. Beta, que está descrito no circuito, equivale a 100. A corrente no coletor, eu vou deixar essa informação aqui como sendo só para lembrar mesmo que a corrente no coletor é beta vezes corrente de base. Vamos lá. Então, primeiro, o que é que a gente deve fazer? A gente deve primeiro separar o circuito em dois. Um circuito que envolve a base e o emissor e outro circuito que envolve o coletor e emissor. Então, a gente vai separar o circuito em base emissor e coletor emissor. Se a gente separar aquele circuito, a gente se depara com isso daqui. Perceba que no circuito base emissor você tem 5 volts, o resistor de 100K, o diodo, né, que representa aquela parte de baixo do transistor NPN, e a parte do emissor base, emissor coletor, você tem a tensão de 12 volts, o resistor de 2K, a passagem, né, do coletor emissor e o ground. Então você tem esses dois circuitos que precisam ser analisados individualmente. Então, no circuito à esquerda, você tem a corrente de base, você tem o VBE que está na tensão em cima do diodo, que equivale a 0,7. E no circuito à direita, você tem a corrente no coletor e VCE, que é a tensão entre coletor e emissor do transistor. Show de bola! Vamos analisar o circuito base-emissor. Primeiro, como é que se analisa? Lei de Kirchhoff das tensões. Como que eu faço lei de Kirchhoff das tensões? Você pega a tensão total, subtrai a tensão do resistor. Se tivesse mais resistor, você colocaria na conta. Então eu tenho a tensão total, RB e diodo e ground. Então, como é que seria a lei de Kirchhoff para esse circuito? O que é que a gente tem? A gente tem a tensão total, que é 5 volts, ótimo. Tem um resistor, que é 100K, então ele vai ter uma tensão sobre si. E tem um diodo, que também tem uma tensão sobre si. Então, a lei de Kirchhoff das tensões diz que a tensão total menos a tensão dos componentes tem que ser igual a zero. Então, VB menos VRB menos VBE tem que ser igual a zero. Quem que é VB? VB é a tensão da base, é 5 volts. Quem que é VRB? É a tensão sobre o resistor. E qual que é a tensão sobre o resistor? Lembra do VRI? Lembra? VRB ele é igual a RB vezes IB. Resistência de RB vezes IB. Quem que é VBE? Ele informou na questão, é 0,7 volts. Então, substituindo os valores, VB 5 menos RB vezes IB menos 0,7. Eu pego o RB e substituo, ele diz que é 100K, então é 100 vezes 10 elevado a 3. Eu vou utilizar a notação científica, que você já deve ter estudado sobre isso, para representar K, mili, mega, enfim. Eu acho que é melhor para você aprender e ter resultados precisos. Então, 100 vezes 10 a terceira, vezes IB, menos 0,7. Só substituir o valor do RB pelo valor que deve ser. Eu peguei o 0,7, passei para o outro lado. Só passei para o outro lado não, meio que só manipulei a equação para que fique claro o que eu vou fazer agora, que é 5 menos 0,7. 5 menos 0,7 dá 4,3. Então temos 4,3 menos 100 vezes 10 a terceira vezes IB. Eu vou passar esse menos 100 vezes a terceira vezes IB para o outro lado. E a gente fica com o quê? A gente fica com 4,3 igual a 100 vezes a terceira vezes B. Perceba que está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 4,3 dividido por 100 vezes 10 a terceira é igual a IB. Eu passei o 100 vezes a terceira, que está multiplicando em B, eu passei dividindo. Então, dividi lá, passei para o outro lado dividindo. Ficamos com isso. E a gente pode dizer que, quando fazer essa conta, você vai chegar no valor que IB será igual a 4,3 vezes 10 a menos 5 amperes. Então, esse é o valor da corrente de base.
4.3 vezes 10 a menos 5 amperes. Achamos IB. Então nesse circuito a gente tem IB, FBE e já tem tudo, né? Então a gente já encontrou todas as informações necessárias que poderíamos extrair da base emissor. Agora vamos analisar o circuito coletor emissor. Eu já coloquei a corrente de base lá em cima. IB igual a 4.3 vezes menos 5. Pronto. Como que analisa? Lei de Kirchhoff. Vai ser lei de Kirchhoff em tudo que a gente vai ter que utilizar. A gente não pode decorar a fórmula. A gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff que resolve tudo. A lei de Kirchhoff é genérico. A gente não pode decorar fórmulas. A gente tem que decorar como que faz para a gente tem que aprender como que se utiliza a lei de Kirchhoff das tensões. Tá. Como que eu aplico a lei de Kirchhoff neste circuito? Passo a passo. Primeiro, o que é que eu tenho? A tensão total, que é 12. O que é que a lei de Kirchhoff das tensões diz? A tensão da fonte menos a tensão dos componentes é igual a zero. A tensão total é 12. Quem são os componentes? Resistor C, o resistor de 2K, VCE e só. Então, a tensão da fonte menos VRC menos VCE tem que ser igual a zero. Então é VCC, que é 12 volts, menos a tensão sobre o resistor, menos VCE, tem que ser igual a zero. Quem que é VCE? 12 volts. Quem que é o VRC? VRC vai ser quem? Vai ser a corrente IC. A gente não tem VRC, né? Então a gente tem que usar essa equação para descobrir. VRC vai ser igual a IC multiplicado por RC. E quem que vai ser VCE? A gente vai ter que descobrir, que não tem uma equação para ele. A gente só descobre com a lei de Kirchhoff. Então, repetindo, VRC é igual a IC vezes RC. Mas lembre-se que IC é beta vezes B. Então, IC é beta vezes IB. Então, vamos calcular IC. A gente sabe quem é IB e sabe quem é beta. IC seria 100 multiplicado pelo IB, que é 4.3 vezes 10 a menos 5. IC, então, vai ser 4.3 vezes 10 a menos 3 amperes. Só que presta atenção para uma coisa. O IC deu esse valor, 4.3 vezes 10 a menos 3. Entretanto, possa ser que a corrente no coletor não seja exatamente essa. Por quê? O que é que a fórmula, o que é que o transistor faz na região ativa? O transistor na região ativa, ele controla o fluxo de corrente. Ele meio que vai definir a velocidade máxima. Se a velocidade do circuito estiver acima da velocidade permitida pelo transistor, o transistor ele limita a velocidade máxima. Mas se a corrente do circuito for menor que a velocidade máxima, o transistor então não limita, ele deixa passar totalmente. Nesse caso, a gente diz que o transistor está em saturação. A gente não sabe ainda se ele está em saturação ou não. Como que a gente sabe que ele está em saturação ou não? Quando a gente analisa, quando a gente calcula IC, considerando apenas, sem considerar o beta e B, que seria o IC-SAT. Quem que é IC-SAT? Ignora o transistor. O IC-SAT seria a tensão total sobre as resistências que tem no circuito. Nesse caso, como só tem uma resistência, é a tensão total sobre RC. Então, substituindo, IC-SAT seria 12 sobre 2 vezes 10 a terceira. Logo, IC-SAT seria 6 vezes 10 a menos 3. Agora, compare uma coisa. Compare IC, que eu vou chamar de control. Por que control? Como eu falei, é a corrente que o transistor permite até passar. Se a corrente for superior, se a corrente entre o coletor, se a corrente do coletor for superior a 4.3, como esse CSAT, ele não vai permitir passar, ele vai barrar.
o transistor ele só deixa passar até 4.3. Se for menor que 4.3, ele só vai deixar passar o menor. O maior valor não vai deixar não, como nesse caso. Se a gente ignorar o transistor, a corrente seria de 6 mA ou 6 mA. Mas como a gente está considerando o transistor, o I-control ele foi de 4.3 vezes 10 a menos 3. O I-control é beta vezes B, o valor que a gente calculou dele. Então quer dizer que o transistor está na região ativa, porque ele está limitando a corrente máxima entre o coletor e emissor. Então, como a corrente de controle ela é menor do que a corrente de saturação, a gente pode realmente afirmar que IC será igual a control, ou seja, IC é igual a 4.3 mA ou 4.3 vezes 10 a menos 3. Pronto, então a gente encontrou IC, né? Agora a gente pode continuar com o cálculo de VRC. Quem que é VRC mesmo? VRC é IC vezes IC. A gente já sabe o que é IC, já sabe quem é IC. Então é só substituir. IC é 4.3 vezes 10 a menos 3. E RC é 2 vezes 10 a terceira, que é 2K. Quando você multiplica isso, você tem que VRC vai ser igual a 8.6 volts. Eu encontrei VRC e tenho VCC. Agora é fácil encontrar VCE. Então eu pego a equação novamente, pela lei de Kirchhoff, né, que VCC menos VRC menos VCE tem que ser igual a zero. Então 12 menos 8.6 menos VCE tem que ser igual a zero. Fazendo a subtração de 12 menos 8.6 dá 3.4. Vou passar o VCE para o outro lado, está subtraindo para somando. Então 3.4 vai ser igual a VCE e logo o VCE vai ser igual a 3.4 volts. Então, colocando agora tudo em evidência, todas as informações, o que ele pediu para a gente encontrar, que é o IC e VC, a gente encontrou. O IC foi exatamente 4.3 mA ou 4.3 vezes menos 3, e o VC foi 3.4 volts. E as demais informações estão aí na tela, né? É isso. Muito obrigado.